Bom, bom dia, estamos com a turma completa? Não, está faltando o Felipe. E está faltando um cara que deu um alô lá no grupo, que eu falei, cara, o que você está concordando? Eu nunca nem te vi. Um tal de Rian. E nem hoje. Ah, então tá bom. Então não é alguém que está perdido pelo mundo, né? Então ele está realmente no curso. Bom, então vamos lá, vamos começar fazendo uma breve revisão do que a gente viu na aula passada. Qual de vocês deixou o like no YouTube? Ah, não, então eu vou ter que tirar. Eu achei que era você, então eu já vou tirar a sua nota a mais. Porque o Vitor Hugo eu sei que não deixa like. Se tiver um dislike, talvez seja ele, mas like não. Então vamos lá. Não escrevo nada. O comentário para mim é só para reclamar. Não, uma vez tinha um cara lá que deixou um comentário. O som tá muito ruim, vai tomar no seu rabo. Ai. Pessoal, o que nós vimos na aula passada? Na aula passada, eu defini, ainda de uma maneira não muito precisa, o que é uma carga elétrica. Então, vou melhorar essa definição mais para frente, mas por enquanto, para nós, uma carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria que permite que coisas que tenham essa mesma propriedade interajam entre si. Só que a interação entre corpos físicos que detenham essa propriedade, essa interação se dá de duas formas: atrativa ou repulsiva. Isso é um indicativo que essa propriedade que a gente denominou de carga elétrica, ela vai ter dois tipos de manifestação. Em um primeiro momento a gente chamou isso de carga vítrea e carga resignosa, mas aí a gente achou mais interessante chamá-la do quê? Carga positiva e carga negativa. Tudo bem? E aí eu mostrei para vocês, pela lei de Coulomb, que a gente chegou que a força elétrica, que é a força trocada entre essas entre dois corpos que possuem essa propriedade física, a gente viu que essa força é diretamente proporcional ao produto entre as cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok? A lei de Coulomb mostrou isso para nós. E aí como é que a gente transformou aquilo numa igualdade? Adicionando uma constante. Essa constante, qual o valor dela? Qual que é o valor dessa constante? O que você quiser. Porque é essa constante que vai definir o que nós vamos chamar de carga elétrica, a unidade da carga elétrica. Lembraram disso? Então, assim, se um dia alguém chegar com uma balança, com alguma coisa que mede carga elétrica, você vai saber que a medida é de maneira indireta, que na realidade você mede a força, você mede a interação e a partir daquela equação você vai obter a carga elétrica. Tudo bem? Então, por enquanto eu vou manter só esse K. Eu sei que vocês já sabem que esse K no Sistema Internacional de Unidades ele vale 1/4πε0. Só que eu vou manter esse K por enquanto, porque a gente tem que entender por que eu coloco esse 4π. E o que é esse ε0? Muita gente fala, permissividade do vácuo. Mas, cara, eu nem sei o que é permissividade. Certo? Então, vou deixar assim por enquanto. Vamos fazer um pouquinho diferente. Ok? Por isso que eu vou demorar um pouquinho mais para mandar o livro, que eu vou alterar no que para fazer igual todo mundo é melhor nem fazer. Tá certo. Revisada toda a aula de ontem. Tudo aquilo que eu demorei 2 horas para falar, que você precisou correr o vídeo, revisado aqui, em uma equação. Então vamos para a aula de hoje. Quando eu falo em força, e aqui vocês têm que começar a tomar um cuidado fenomenal no eletromagnetismo, que eu estou falando e estou sendo claro e colocando módulo. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui, na realidade, que força é um vetor. E aqui eu só dei uma lei que nos permite obter o módulo dessa força. Mas
como que é a direção e o sentido desse vetor força? Tudo bem? Então, vamos começar, que é a aula de hoje, a gente identificar o vetor força elétrica. E para você, só o módulo da captação? Olha, muito bom o que o Vitor falou. Nessa notação que eu tô aqui está módulo, não tá? Então aqui é o quê? Positivo. Então aqui também tem que ser os dois positivos. Então, no material eu vou melhorar, eu vou colocar claramente que isso aqui é módulo da carga. Tudo bem? Porque se aqui está módulo, aqui tem que ser positivo. De acordo? Obrigado, Vitor. Eu só não vou fazer aqui agora que eu estou com preguiça. Elétrica. Então, vamos lá. Vamos pegar o vetor força elétrica. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos imaginar, primeiramente, duas cargas pontuais. Quero que alguém faça uma pergunta. O que é carga, você já sabe. Tá certo? Então, se eu tenho duas cargas elétricas, eu posso dizer que esses dois corpos, eles apresentam essa propriedade física que um, de alguma forma, consegue perceber e um consegue interagir com o outro, mesmo não estando em contato, interagir à distância. O que deve ser algo que causa algum espanto, porque você imaginar que um corpo consegue perceber a presença de outro e interagir com esse outro, não deve ser algo trivial. Tudo bem? Tá certo? Então nós vamos pegar aqui duas cargas pontuais. Qual o significado? O que significa isso quando eu utilizar esse termo para vocês? Cargas pontuais. O que significa? Vamos ver, palpite, olha o nome. Carga pontual. Um ponto, tá. O que é um ponto? A Terra pode ser considerada um ponto? Se eu considerar em relação ao universo, certo? Tudo bem? Então, quando eu falar carga pontual, eu estou querendo dizer que as dimensões do corpo que apresenta a carga elétrica, elas são desprezíveis. Mas se é desprezível em relação a quê? As distâncias envolvidas. Tudo bem? Ok? Então, quando a dimensão desse corpo for muito menor que a distância que está envolvida, eu vou chamar essa carga de carga pontual. A lei de Coulomb, e isso eu não falei ontem para vocês, mas a lei de Coulomb, do jeito que eu apresentei aqui, ela só é válida se eu estiver tratando de cargas pontuais, em que as dimensões disso daqui são muito pequenas quando comparado a essa distância. Tudo bem? Se a carga estiver a 1 centímetro de distância, o objeto que possui essa carga, ele tem que ter uma dimensão, o raio, o lado, seja lá o que for, mas muito menor que 1 centímetro. Tá certo? Já isso vai ficar mais claro. Então vamos colocar aqui, ó. Então aqui eu tenho uma carga Q1 e aqui eu tenho uma carga Q2. Olha que coisa linda. O que eu vou passar agora é um resultado experimental. Aonde se dá essa força? A força elétrica, a direção dela é ao longo da linha que une os dois entes interagentes. Certo? Então a força elétrica ela vai estar naquela direção. Tá ok? Quando uma força é a interação entre dois corpos. Qualquer força que estiver na direção da linha que une esses dois corpos, ela é chamada de uma força central. Então, a força elétrica ela é uma força central. Ela está ao longo da linha que une as duas cargas. Essa força, ela pode ser repulsiva. Em que situação que ela é repulsiva? Falar bonito. Não vai falar dizer quando elas estiverem em sinais iguais. Nossa, aí, ó. Por isso que isso é top. Quando elas forem cargas de mesma natureza. Ou elas podem ser atrativas. Ou ela pode ser atrativa. Tudo bem? Vou colocar aqui. Não vou colocar nenhuma simbologia para essa força, não.
Porque se eu colocar aqui que essa força é F1, quanto que eu tenho que colocar aqui essa força aqui? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Por que eu tenho que colocar aqui a menos F1? Quem te garante que elas têm sentidos contrários? Terceira lei de Newton. Que garantia que eu tenho que a força elétrica satisfaz a terceira lei de Newton? A garantia que vocês têm é a garantia que eu estou falando. Mas prestem atenção que não é trivial. Quando Newton formulou as leis do movimento, ele formulou as leis da mecânica. Tá certo? E aqui teria uma questão, teve essa questão que o Newton fez para a gravitação, e eu transfiro ela para o magnetismo, para o eletromagnetismo. Espera aí, eu tenho uma carga aqui, olha aqui, eu tenho uma carga aqui. Essa outra carga, de alguma forma, sente a presença dessa, não sente? Vamos imaginar que ambas são positivas. Essa aqui é positiva. Aí essa daqui percebeu a presença dessa carga. O que acontece com ela? Ela se sente afastada. E aí ela, terceira lei de Newton. Se A aplica uma força em B, B aplica uma força em A. Mas então, quanto tempo demora entre essa carga perceber que essa daqui está aqui, receber a força e devolver a força? Será que isso é instantâneo? Entenderam? Que dá o Newton pensou isso acerca da gravitação. Falou assim, o Sol aplica uma força na Terra. A Terra sente essa força? É instantâneo ela sentir essa força e aplicar a força no Sol? Pô, mas eles estão muito longe. Não leva um tempo, não existe um tempo de transmissão. Então observem que dizer que aqui é válida a terceira lei de Newton, que foi o que o Vitor Hugo disse quando ele falou que essa força aqui é menos F1, não é uma coisa tão trivial. A gente trata como trivial, principalmente quando vai dar aula, quando vai ensinar no ensino médio, a gente vê ela como trivial em Física 3, mas isso daqui é fonte de uma nova ciência, de uma nova área da física, chamada relatividade. Esse transporte não é instantâneo. Nós vamos tratá-lo como instantâneo, mas ele não é instantâneo. Leva um tempo entre essa carga perceber a existência dessa, receber a força e devolver a força. Existe um tempo que alguns físicos, à época, batizaram de tempo de retardo. Tá? Você não já fez relatividade? A transformação de Lorentz nasce disso. Ela não nasce na realidade de você tentar calcular as diferenças de tempo para dois eventos. Porque para eles, dois eventos era para ver o tempo de retardo. Existem, inclusive, algumas coisas no eletromag, você tem que calcular o potencial elétrico e você calcula o potencial de retardo. Você tem que levar em consideração o tempo que demora para esse sinal elétrico emitido por cargas elétricas ser percebido pelo agente que vai interagir. Tá certo? Não é uma coisa para vocês se preocuparem. Vocês podem tratar igual trataram Física 3. Mas eu sempre vou estar fazendo esses apontamentos aqui para vocês, tá bom? F2 menos F2. Ok? Tudo bem? Então, o que apareceu de novo até agora? O que apareceu de novo? Apareceu de novo. Aqui eu já sei calcular o módulo. Agora eu já sei a direção e posso saber o sentido dessa força. Agora vem a parte que isso daqui não está com cara de física ainda. Como eu falei para vocês. Não foi com vocês, foi com outra turma. A linguagem da física é a matemática. Tá? Então nós temos que juntar todas essas coisas e descrever essas coisas de maneira matemática. Tá bom? Já falei que aqui está sendo válida a terceira lei de Newton. Então nós vamos considerar que as leis de Newton são válidas também. Nós vamos utilizar as leis de Newton para descrever o eletromagnetismo. Tá? Primeira lei de Newton fala o que para a gente? Sobre referencial inercial. Então, a primeira coisa, antes de eu começar a trabalhar com o eletromagnetismo, eu preciso apresentar um referencial. O referencial é o local em relação ao qual eu vou falar as posições.
vai valer a segunda lei de Newton, que é a resultante das forças, massa e aceleração, e vai valer a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Então, eu vou primeiro começar colocando um referencial. Nós vamos adotar sempre referenciais inerciais tridimensionais. Então, coloquei esse aqui, ó, x, y, z. Pronto, meus amiguinhos. Então, todas as posições serão em relação àquele referencial tridimensional. Tá certo? E aí agora nós vamos fazer assim. Eu já sei que a força elétrica é a interação entre duas cargas. Mas nós vamos adotar a interação só em uma. Nós só vamos adotar a interação ao longo de uma carga. Então nós vamos considerar duas cargas. Eu vou considerar o seguinte, ó, só para eu entender. Uma carga é a carga que aplica a força e a outra carga é a carga que recebe a força. Só que perceba que isso é um exagero na fala, porque a carga que aplica a força, pela terceira lei de Newton, também recebe força. O que eu estou querendo dizer com isso é que eu não vou analisar o movimento dessa carga, dessa segunda carga. Vou considerar o movimento só da primeira. Vamos dar nome. A carga que aplica a força, eu vou, em geral, simbolizá-la com um Qzão maiúsculo. Tudo bem? E vou chamá-la, vou dar um nome para ela. Lembra que eu falei na aula passada que os nomes advêm da mecânica dos fluidos? Tá certo? A carga que aplica força eu vou chamar de carga fonte. Tá? Que eu vou entender que ela emana alguma coisa a partir dela que vai permitir que a outra carga perceba e receba essa força. Tudo bem? Para ficar mais fácil, pelo menos nesse começo, eu vou colocar a carga fonte na origem do sistema de coordenadas. E carga fonte eu vou representar com a letra Q maiúsculo. Não sei se ela é positiva, não sei se ela é negativa. Tudo bem? E não vou analisar as forças nela. Eu vou considerar que ela está fixa. Ah, cá tem um prego e bati ela aqui. Tá certo? E ainda estou considerando uma carga pontual. A outra carga, a carga a qual eu vou analisar as forças recebidas, vou analisar o movimento, eu vou simbolizar com um Qzinho pequeno, tá? Chamá-la-ei de carga teste. Tudo bem? E vamos fazer um combinado aqui. Falei em carga teste, eu estou falando uma carga positiva. Certo? Nesse primeiro momento, talvez não, mas para frente, falei carga teste, ela é positiva. Olha o nome, carga teste. Por quê? Porque ela vai ser utilizada para testar a força causada pela carga fonte em todas as posições do espaço. Tudo bem? Então, a primeira coisa. Vamos considerar, a carga teste é positiva. Essa daqui eu não sei. Ok? O que eu sei dessa força? Eu sei para onde ela está direcionada, né? Qual é a direção dela? É a direção radial. Ou seja, a direção ao longo da linha que liga as duas cargas. Ok? A linha que liga as duas cargas. Então, essa força pode ser assim. Pode ser dessa forma. Alguém me diga, como é que vai ser F1? Quando que a força será F1? Quando o Qzão for positivo. Porque se eu já estabeleci que Qzinho é positivo, essa força só vai ser repulsiva se Qzão for positivo. Caso Qzão seja negativo, a força será F2. Tudo bem? Só que eu tenho que dar um jeito de descrever aquilo matematicamente. Então eu vou criar um vetor, que é o vetor posição da carga Q. É um vetor que ele descreve exatamente onde a carga Q está localizada. Então, esse vetor, tá aqui, ó, esse vetor azul aqui, ó, a carga teste, tá? Ó, estou localizando a carga teste. Aqui, ó. Esse é o vetor R. Tá? Esse vetor ele pode ser variável, dependendo de onde eu pôr a carga teste, vai estar lá o vetor R. Tudo bem?
E aí eu posso dizer a seguinte coisa, olha só. Agora eu vou escrever a equação, vou juntar a lei de Coulomb com isso aqui. Acompanha comigo, não fica só copiando e vê se você entende realmente. Ó, a força elétrica, ela vai depender da posição R. Todo mundo de acordo? Porque assim, se eu trocar a posição disso daqui, não consigo fazer, espero que a cabecinha de vocês vá vendo que o vetor força vai alterando. Tudo bem? Então a força, ela tem um módulo. Tudo bem? K, Qzão, Qzinho, dividido por quanto? Pelo quadrado da distância. Só que agora nós temos uma maneira de colocar o quadrado da distância. Porque o vetor distância é o vetor posição R. Então o quadrado da distância é o módulo de R ao quadrado. Estou seguindo o que o Vitor Hugo falou lá no começo. Aquilo ali, isso aqui é um número positivo? Não necessariamente, porque eu não sei o sinal das cargas. Tudo bem? E aqui, presta atenção que essa igualdade, se eu apresento essa igualdade num livro, numa prova, eu posso jogar fora. Porque do lado de cá, eu tenho um vetor. Do lado de cá, o que eu tenho? Um escalar. Um vetor não pode ser igual a um escalar. Então eu tenho que falar qual que é a direção e qual é o sentido daquele vetor. E aí você olha, mas como que eu vou falar qual é a direção e qual é o sentido do vetor? Bom, você sabe que a direção e sentido é a mesma direção do vetor R, né? Ah, então eu posso escrever o seguinte, ó. Ele está na direção do vetor R chapéu. Quem é o vetor R chapéu? É o vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido que o vetor R, só que o tamanho dele é 1. Então, se eu colocar aqui, ó, vou colocar ele em verdinho. Ó. Tá aqui o R chapéu. E aí alguém já poderia dar um grito e reclamar. Falar, professor, essa porcaria tá errado. Porque essa equação só serve se for o F1. Porque o F1 tem a mesma direção e sentido do R chapéu. Mas e se for o F2? Serve também. Se for o F2, significa que a força elétrica tem a mesma direção e sentido oposto ao R chapéu. De acordo? De acordo? Só que para ser o F2, o que tem que acontecer com essa carga? Ser negativa. Aí aqui você vai ter negativo vezes positivo, que dá o quê? Negativo. Então aparece o negativo aqui por conta própria. Indicando que você tem que inverter o sentido. Tudo bem? Entendido? Então, estamos aqui diante da lei de Coulomb. Lei de... não sei porque eu deixei esse espação. Ó, que lindo que está. Agora sim nós estamos com a lei de Coulomb quase completa. Quase completa. Tudo bem? Fácil, Marco? Fácil, Gabriel? Fácil, Gabriel? Muito fácil, né? Então vamos começar a complicar um pouquinho. Que pode ser que apareça alguém, Gabriel, com algum espírito de porco e faça o seguinte. Esse alguém, que esse espírito, será muito bem recompensado. Porque esse alguém vai falar, a verdade vai dizer para o senhor, peraí, essa equação só é válida se eu considerar um sistema de referências no qual a carga-fonte foi colocada na origem. E se eu quiser um sistema de referência que a carga-fonte não está na origem? Sabe o que eu vou falar? Você é besta. Para que você vai colocar um sistema de referência que a carga-fonte não está na origem? Hã? E a física não é feita para dificultar. Por exemplo, Rian, né? Se eu quero coçar essa orelha, eu posso coçar assim, eu posso coçar assim.
certo? Qual que você vai optar? Pelo mais fácil. É o princípio epistemológico de Ockham, tá? Se você tem duas teorias igualmente boas que descrevem de maneira precisa o mesmo fenômeno, qual das duas você deve optar? Pela mais simples. Só que acontece o seguinte, daqui a pouco a gente vai tentar entender como funciona a força elétrica quando eu tenho mais que uma carga-fonte. E aí, se eu tiver 2 ou 3 carga-fontes, é impossível eu criar um sistema de referência na qual essas 3 carga-fontes estão localizadas na origem. Tudo bem? Então, justamente para simplificar, eu vou começar com um sistema em que com uma carga-fonte, que ela está fora da origem, para eu entender o que vem depois. De acordo? Então, vamos lá. Então, aqui carga-fonte na origem. Vamos colocar a carga-fonte fora da origem. Então, sistema de referência. Sempre fiquem à vontade para pensar assim, professor, qual é o sistema que eu devo escolher? O sistema de referência que você deve escolher é aquele que você achar mais fácil. Tá certo? Pode ser que a gente vá resolver um problema, resolver um exercício, que a Gabriele ache um sistema, que o Wesley use outro. Os dois vão chegar em resultados compatíveis. Tá certo? Não dá para eu exigir, ó, usa tal sistema que é mais fácil. Ok? Vamos lá. Então tá. Então vou deslocar a carga-fonte da origem. Então agora, cadê? Eu estou colocando. Colocarei a carga-fonte aqui. Aqui está a carga-fonte. Deixa eu ver se hoje eu consigo fazer um desenho legal. Aqui está a carga-teste. Tudo bem? De novo, você sabe para onde que está a força elétrica. Você sabe que a força elétrica, a interação entre as duas, está ao longo da linha que une as duas cargas. Você sabe disso, cara. Você não é besta. Só que agora você tem que explicar como é que eu vou descrever isso. Primeiro eu preciso do vetor mais importante. O vetor mais importante é o vetor que localiza a carga teste. É o vetor R. Porque essa carga, eu vou entender que ela está fixa. Tá bom? Vou entender que aquela carga não mexe. De acordo? Só que, e agora? Como é que eu faço? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai usar um outro vetor para localizar a carga-fonte. E aí nós vamos fazer um outro combinado. Aí eu vou ter que seguir o que tem nos outros livros também. Tá? Na hora de localizar a carga-fonte, eu vou colocar o vetor R e vou colocar uma linha em cima. Então R com a linha em cima está localizando carga-fonte. Tudo bem? Com muito cuidado. Os vetores R' são fixos. Mas com muito cuidado. Fixo que eu quero dizer que ele não varia. A força elétrica depende do R. Depende da posição da carga-teste. Porque eu estou entendendo a carga-fonte sempre fixa. Tudo bem? Então, aqui está o vetor R'. Vamos ver como é que está o curso de geometria analítica de vocês. Vamos ver o curso de geometria analítica. Alguém, por favor, me dê a direção do vetor força elétrica nesse caso. Está ao longo da linha branca. E aí? R menos R'. Porque se você observar por aqui, a força elétrica está ao longo da linha que liga os dois. O que eu posso entender de outra forma? Eu posso entender que é o vetor que localiza a carga teste partindo da carga fonte. De acordo? O vetor que localiza a carga teste a partir da carga fonte. E que vetor é esse? Não sei. Dá um nome para ele aí. Vamos chamar ele de A? Chamar esse vetor de A? Vê se você repara comigo. Se eu pegar R'
e somar com o vetor A, o que significa somar esses dois vetores? Significa assim, ó, eu parti daqui e vou andando, eu tenho que andar R', pá. Quando eu termino R', para onde que eu tenho que andar? O A, pá. Olha onde eu terminei. Qual que seria o caminho mais curto? E o R. Então, R mais R', R' mais A é o R. Então, quem é o vetor A? R menos R'. Tudo bem? Ah, então ficou fácil. Agora ficou mais fácil que bater em bêbado. Mais fácil que empurrar caminhão na descida. Mais mole que sopa de algodão. Ai, vou pegar esse aqui. Como eu odeio lousa suja. Não adiantou muita coisa, não. Tudo bem? Então tá. Então agora nós não sabemos para onde que está a força elétrica. Ela pode estar na direção de... Vamos ver se vocês me acompanham. Ela pode estar na direção de R menos R', como ela também pode estar na direção de R' menos R. Tudo bem? Ela pode estar tanto afastando. Tá. Então, vamos tentar escrever. Ó, eu vou tentar copiar. A força elétrica ainda vai estar dependendo do vetor R. Só que presta atenção que o vetor R desse sistema de referências não é o mesmo vetor R desse sistema de referências. Tudo bem? Então tá. Mas ainda depende do vetor R. A constante K, que é o que determina a unidade das cargas, mantém. K, Qzão, Qzinho, e agora eu preciso pôr o quadrado da distância. Quanto que é o quadrado da distância? Módulo de R menos R' ao quadrado. Todo mundo de acordo? Tudo certo? Só que aí está aquela igualdade. E agora, o que eu preciso pôr? Direção e sentido. E aí, Marco? A direção e sentido, que cor que eu coloquei aqui? Está me faltando cores, vou pegar o amarelo. É a direção desse versor aqui, né? Só que esse cara não é o versor R chapéu. Não é o vetor R' chapéu. Esse versor é o versor A chapéu. Não tinha chamado aquilo lá de A? Então aquilo ali é o versor A chapéu. Só que vocês não estão gostando. E nem podem gostar. Porque não tem nenhum A ali. Eu tenho que escrever aquele versor em termos do vetor R e do vetor R'. Vocês lembram como é que vocês escreviam um versor em geometria analítica? Como que você escreve um versor? O vetor dividido pelo seu módulo, né? Lembram disso? Você pegar um vetor e dividir pelo seu módulo, você mantém a direção e o sentido, só que o módulo desse novo vai ser 1. Então eu vou fazer isso. O versor A chapéu, ele é o vetor R menos R' dividido pelo módulo de R menos R'. Só que quando apareceu dividido pelo módulo de R menos R', vai multiplicar por esse e vai aparecer o quê? 1 cubo. Tá certo? Essa daqui é a primeira coisa que dá nó na cabeça do aluno. Que eu vou explicar para vocês. Imagine que vocês encontraram um aluno do curso de engenharia elétrica de uma outra faculdade que não é tão boa quanto essa que vocês frequentam. Eu só não vou citar nomes porque está gravando e eu não quero receber nenhum processo, mas todos nós sabemos de onde eu estou falando. Certo? Imagine vocês que você olha isso, o aluno, aqui você já viu essa equação? Sim, a lei de Coulomb. Aí o aluno pergunta, o que diz a lei de Coulomb? Ah, não, olhando para essa equação aqui é fácil. Essa é a equação que dá a força. O que essa equação diz? Essa equação me diz que a força elétrica entre duas cargas pontuais está ao longo da linha que une as duas cargas.
E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por que isso dá um nó na cabeça? Porque eu estou falando que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, só que a hora que você olha ali no módulo, o que tem ali? Um cubo. Ali tem um cubo. Como é que eu posso garantir que isso aqui é inversamente proporcional ao quadrado da distância se ali tem um cubo? Porque aparece a distância aqui, ó. Então, olha aqui em cima. Olha isso. Esse aqui está claro que é quadrado da distância, né? Quanto que é o módulo desse vetor? 1. Aqui aparece cubo da distância. Só que o módulo desse vetor não é 1. O módulo desse vetor é módulo de R menos R'. Então o módulo desse cancela com desse, aí você vai ver que é quadrado de distância. Acompanharam? Certo? Fácil? Aquela lei é uma lei geral? Cara, é a partir dela que nós vamos... Eu fui ver as horas. É a partir dela que nós vamos tirar as coisas. Só que prestem atenção. E prestem muita atenção. Aquela lei só vale para a interação entre cargas elétricas pontuais. O que significa cargas elétricas pontuais agora para nós? Cargas elétricas cujas dimensões são desprezíveis quando eu coloco o meu sistema de referência. As dimensões são desprezíveis em relação às distâncias entre elas e em relação ao meu sistema de referência. Por quê? Presta atenção que... Vamos tentar descrever comigo. Qual o significado do vetor R? Qual o significado do vetor R? Não está errado, mas vamos lá. É a posição da carga, então é o vetor que localiza. Quem que ele localiza? A carga teste em relação ao... Exato. Eu não preciso... É pleonasmo, tá? Quando eu falo é o vetor que localiza a carga teste. Já está embutido que é em relação à origem. Você só fala em relação a quando não for em relação à origem. Tudo bem? Então, só, vetor R é o vetor que localiza a carga teste. Quem é o vetor R'? O vetor que localiza a carga fonte. Agora sim. Quem é o vetor R menos R'? O vetor que localiza a carga teste partindo da carga fonte. Mas peraí. Vamos pegar vocês como referência. Não, pegar como referência não. Pegar como referência aqui, ó. Não está aparecendo ali? Vai aparecer para quem está em casa. Aliás, quem está em casa, compre o livro no link se você quiser passar em um concurso público. Viu, Rian? Pessoal aqui, ó, assim... quem que já comprou? Gabriele, Wesley. Eu falei, cara, não quero pressionar ninguém não, mas vai que no final do curso eles estão precisando de 5 para passar. Eu vou dar uma olhada lá. Puta, comprou o livro. Posso completar a nota. Agora, se você estiver precisando de 0,01, puta, não comprou, cara. Concorda que fica difícil? Mas vamos lá. Quem está aí não está vendo, ó. Eixo X, eixo Y, eixo Z. Tá certo? Vou tentar localizar a lata de lixo. Bom, aparentemente eu ando 2 passos ao longo do eixo X. 1, 2, 3, 4. Com 5 passos ao longo do eixo Y. E aí tem uma alturinha aqui ao longo do eixo Z. Localizei perfeitamente a lata de lixo? Por que não? Não, então, o eixo Z aqui, ó, para cima. Eu falo uma distância aqui para cima. Não? Por quê? Olha que com esse sistema de referências, falar localiza a lata de lixo não faz sentido. Porque a lata de lixo não é um ponto. Olha aqui, quantos vetores poderiam sair daquela ponta e chegar na lata de lixo? Quantos? Você pode pegar um vetor que sai daquela ponta e chega aqui. Eu posso dizer que esse vetor está localizando a lata de lixo. Você pode pegar um vetor que sai daquela ponta e chega aqui. É o mesmo vetor? Não. Só que aparentemente os dois estão chegando na lata de lixo.
Tá certo? Aqui está dando um problema. As dimensões da lata de lixo não são desprezíveis quando eu comparo com o meu sistema de referência. Então é impossível eu achar um vetor que localiza de maneira precisa a lata de lixo. Tudo bem? Ok? Vamos tentar pegar outro exemplo. Eu vi aqui um... E agora? Se eu quiser um vetor que localiza foninho do Vitor Hugo, consigo de maneira precisa? Não tão precisa, porque ainda vai ter um vetor que chega aqui, um aqui. Mas concorda que já melhorou bastante? Certo? Agora eu vou melhorar mais ainda. A pontinha da lapiseira do Wesley. Aqui, eu preciso localizar a pontinha da lapiseira do Wesley. Agora consigo um vetor que localiza de maneira precisa? Ainda não, porque a pontinha, por menor que seja, ela ainda tem dimensões. Só que agora, cara, se eu juntar todos os vetores que localizam cada pedacinho dela, cara, vai ser assim, tipo a nota de vocês, desprezível a diferença. Certo? Então, a lei de Coulomb só vale, essa lei aqui, ela só vale quando eu considero cargas de dimensões desprezíveis em comparação às distâncias. Por quê? Porque essas cargas precisam ser localizadas por vetores. De acordo? Cara, parece que eu tô... Como é que fala quando você está falando coisas que são desnecessárias? E fica falando? Tem uma expressão, é amassando... Ah, não sei. Parece que eu estou falando algo demais que não... Não, que tá maçante. Não, maçante não parece. Eu sei que está sendo maçante. Mas está parecendo sem muito propósito. Isso daqui vai... Espero eu que isso daqui fique claro mais para frente. Igual eu falei, cara, você pode bater o olho. Para que eu vou te... Se eu tenho liberdade de escolher o sistema de referência, por que raios eu vou escolher um sistema de referência em que a carga-fonte não está na origem? Por conta do que eu vou falar agora, e aí eu vou encerrar o curso de Eletromag 1. Não é exagero, tá? Não é exagero. Tudo que tinha de Eletromag 1 acaba agora. Ah, não vou apagar essa luz, não. Vou fazer assim, ó. Tá bonitinho. Que aí, sugeri uma pergunta. Professor, a lei de Coulomb, ela só dá conta. Ela é uma lei, aparentemente, tomar muito cuidado, pobre, porque ela só dá conta da interação elétrica entre duas cargas pontuais. Ok? E se eu tiver mais cargas? Como que as coisas funcionam? Entenderam? Eu vou pensar o seguinte. E se ao invés de uma eu tiver duas cargas fontes? Como é que vai ser a interação elétrica em uma carga teste devido às duas cargas fontes? Tá? É uma coisa que eu não vou provar, que não existe uma demonstração. Isso é a diferença da física e da matemática. A matemática, você cria postulados, você cria axiomas, muitas vezes baseado em propriedades que você deseja que a sua teoria tenha. Na física, os axiomas e os postulados, em geral, são produzidos a partir de resultados experimentais. Tudo bem? Um resultado experimental é o principal aqui do nosso curso. É o principal mesmo. É o princípio. Isso aqui é um postulado, tá? Eu vou aceitar ele como verdade. Até hoje não apareceu nenhum efeito que contraria esse postulado, certo? Esse postulado um dos motivos de vocês terem o curso de álgebra linear, tá? Só que vocês não percebem, e eu acho que nem quem deu o curso de álgebra linear. Não, mas é verdade. Princípio da superposição. Não estou rebaixando, não. O princípio da superposição. O princípio da superposição, vou tentar falar eles em termos de português, depois eu falo em física.
O princípio da posição ele diz o seguinte, ó, fenômenos que vão satisfazer o princípio da superposição são fenômenos que respondem da seguinte forma: a ação conjunta é simplesmente o resultado das ações individuais. Como assim? Vamos tentar. Vamos imaginar que nós temos que pagar um dinheiro para o Wesley. O Gabriel tem que pagar. Nós vamos pegar só nós 4 aqui. Os outros aqui tem cara que estão ricos. Você vai pagar. Você está devendo 5. O Vitor Hugo está devendo 10. Eu estou devendo 10. O Marco, que tem mais cara de pobre, está devendo 50. Tá certo? Tá vendo que isso são ações individuais? Qual a dívida total que o Wesley tem a receber? Como é que vocês obteriam? Somou tudo, então satisfez o princípio da superposição. Tudo bem? A ação conjunta é simplesmente a soma das ações individuais. Pode parecer meio besta e pode parecer meio óbvio, mas nem tudo na física e principalmente na matemática responde a esse princípio. Mas eu vou falar 2 coisas que respondem a esse princípio, que a ação conjunta é a soma das ações individuais. Lembra? Cálculo 1. Derivada da soma. Derivada da soma. Soma das derivadas. Se eu quero derivar uma soma, por exemplo, se eu quero derivar x ao quadrado mais x ao cubo, você deriva x quadrado, você deriva x ao cubo e soma. Tá certo? Outra coisa, vocês lembram? Não lembra outra? Nossa, gente, eu acabei de falar derivada da soma. Vocês não lembram outra coisa? A integral da soma. Integral da soma, soma das integrais. Presta atenção que existe pelo menos um operador. E a raiz quadrada da soma? É a soma das raízes quadradas? Não dá. Exato. Quando você tem algum princípio físico que satisfaz o princípio da superposição, o interessante é que esse princípio físico, você vai poder utilizar operadores derivadas, operadores integrais, certo? Esses operadores que retratam o princípio da superposição recebem um nome: transformações lineares. Esses operadores têm algumas coisas que vocês usam muito em engenharia elétrica: autovalores e autovetores. Tá certo? Então você só trabalha com autovalor e autovetor porque vocês sabem o que é um operador linear, que é uma transformação linear, que em geral, para espaços de dimensão finita, pode ser representado por matriz. Isso pode ser representado por matriz, você pode programar computadores. Olha como que a álgebra linear é extremamente importante para vocês. E aqui satisfaz o princípio da superposição. Vamos tentar ilustrar. Olha só. Isso daqui é show de bola. Eu gostaria que vocês tentassem ajudar. Olha que ótima questão para a prova. Ô, Vitor Hugo, você vai me ajudar. Se essa seria uma boa questão, até para me ajudar nas próximas aulas. Uma boa questão para a prova para fazer em casa. Encontre um fenômeno físico que não satisfaz o princípio da superposição. Eu estou falando sério, eu não sei. Se eu soubesse, eu não tinha ido falar de raiz quadrada. Eu teria falado de um fenômeno físico. Que você tem o fenômeno, você tem 2 ações individuais, que a soma dessas ações individuais não é ação conjunta. Acabei de pensar em um, que não vai poder pôr na prova de vocês. Resistência em paralelo. Não satisfaz o princípio da superposição. Se você tem um resistor de 10 com outro resistor de 10 colocado em paralelo, o que é ação conjunta? Uma resistência de quanto? Nossa, gente, vocês me assustam. Coloquei de 10 e de 10 para ficar fácil. Dá uma de 5, né? Achei um. Pensa em... já dá para pensar em capacitores. Capacitores em séries também. E é legal. Melhor ainda, pensar em série fica mais legal, né? Você pegar uma capacitância em série com outra capacitância em série,
o resultado, a capacitância total, não vai ser a soma das capacitâncias. Né? Uma capacitância de 10 microfarads contra a capacitância de 10 microfarads em série, me dá uma capacitância de quanto? De 5 microfarads. Olha aí, puxa, pensei agora. Vou colocar no material. Tudo bem? Se você quer que esse material seja publicado, ele precisa de financiamento. E o financiamento está no outro livro, que está no link aí. Tá bom? Vamos lá. Eu ainda vou ser processado, cara, certeza. Hã? É o nome do livro. Depois eu vou te falar que recebi uma crítica pesada ao nome do livro. Sério? Sério. E eu só não... Só que eu nem discuti, porque eu queria que a pessoa comprasse. E não adiantou nada, não comprou. Q1, Q2. Pessoal, agora eu estou colocando... Mas eu aceitei a crítica, mas o nome é muito mais comercial do que qualquer outra coisa. Não tem um significado explicando os porquês da matemática básica. Alguém pode falar, você está explicando todos os porquês? Não, meu filho. É um nome. Vamos lá. Coloquei só duas, tá? Tá vendo que eu coloquei Q1 e Q2 para diferenciar? Então aqui, ó, eu vou localizar Q1. Ô, Gabi, que símbolo que você acha que seria legal para eu indicar o vetor que localiza a carga Q1? É carga fonte. Se é carga fonte, qual foi o nosso combinado? Tem que ter o linha. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar o nome do vetor que localiza Q1, você dá o nome do vetor que localiza Q2. Tudo bem? Seria legal chamar ele de R1 linha. O linha indica que é carga fonte e o 1 indica que está localizando a carga 1. Olha que show de bola. Agora você fica à vontade para pensar no nome que você quiser, Gabi. Como que você acha que seria? Eu gostei do nome. R2 linha. Tá certo? Então, se eu colocar uma carga teste... Cadê minha cor sem mundial? Se eu colocar uma carga teste aqui, olha que interessante. Essa carga teste Q, ela é localizada pelo vetor R, sem linha. Fica muito carregado aqui. Tá? E aí o que acontece? Ela vai sentir a ação desse como se nada estivesse acontecendo. Como se nada estivesse acontecendo. Então aqui eu tenho o vetor R menos R1 linha, que a carga Q1 exerce a força nela, a carga Q2 exerce a força nela, está aqui o vetor R menos R2 linha, e a força resultante é simplesmente a soma vetorial dessas duas forças. Olha que coisa linda. Então, eu posso escrever aqui, ó, de novo, ó, F, dependendo de R, é igual. Bom, vai ser a força devida à carga 1, K, Q1, Q, nossa, mais comprido que esperança de pobre, modo de R menos R1 ao cubo na direção R menos R1. Meu santo Deus, eu achei que ia ter espaço. Mais, vamos colocar aqui embaixo. K, Q2, Q, módulo R menos R2 ao cubo na direção de R menos R2. Certo, Wesley? E se tivesse um R3? E se tivesse um R4? Ah, cara, na boa. E por aí vai. Tudo bem? Então, esse é o princípio da superposição. Tudo bem? De acordo? Posso embalar tudo? Posso resumir a aula de hoje? Posso embalar tudo? Então, nós vamos embalar tudo.
E aí eu paro por aqui. Eu teria tempo para continuar, mas eu acho interessante eu parar por aqui. Bonito, né? Muito bonito. Ô Gabi, sua irmã assistiu a aula ou ainda está sem condições? Ah, tá. Olha lá, então, resumo da aula. O resumo da aula, gente, acabou o curso de Eletromag 1. Acabou. De verdade, daqui para frente não tem nenhuma teoria nova em física. O curso de Eletromag 1, ele é o quê? Lei de Coulomb mais princípio de superposição. Acabou. Tudo que a gente vai aprender daqui para frente são variações ou maneiras de eu utilizar essa lei. Tá certo? Por quê? Se vale princípio de superposição, quer dizer que eu vou poder usar integrais, vou poder usar derivadas, vou poder usar de todo o ferramental matemático. Tá certo? O curso de Eletromag 1 é para eu ver a interação eletrostática, tá? Entre essas entidades físicas que nós estamos chamando de cargas elétricas. Então eu vou colocar aqui um resumo. Ó. Resumo. E como um bom físico, eu vou resumir com uma equação. Olha só. Está aqui o meu resumo, meu povo. Força elétrica depende da posição da carga, que eu resolvi chamar de carga teste. Tá certo? Então, a força elétrica, ela é uma constante, que pode ser o valor que eu quiser, a depender do sistema de unidades que eu vou adotar, tá certo? Carga fonte, que eu vou batizar de Q com índice I, tá? Pode ser Q1, Q2, Q3. Carga teste, dividido pelo módulo, vou colocar assim, ó, R menos RI linha ao cubo, ok? R é o vetor que localiza a carga teste, é o vetor que me interessa. R' é o vetor que localiza a carga fonte. R' localiza a carga fonte de índice I. Falta direção e sentido. Ele é na direção do vetor que liga a carga fonte à carga teste. Parece uma equação que cai com o cubo da distância, mas não é. Vou melhorar aqui, ó. F de R. Tudo bem? Aqui eu coloquei a lei de Coulomb. Vamos colocar o princípio de superposição? Se tiver N carga testes, é só somar. Então eu vou fazer isso, ó. Somatório com I variando desde 1 até N. Pronto. Acabou toda a teoria do curso de Eletromag 1. Eletromag 1 morre. Lei de Coulomb mais princípio de superposição. Tudo bem? Já posso adiantar a vocês que na próxima aula eu já vou partir disso. Eu vou partir desse resumo. Tá certo? Vou partir desse resumo e é a partir desse resumo que nós vamos começar a construir o seguinte. Qual é a limitação dessa lei do que eu apresentei para vocês agora? A limitação que está até agora é o fato de eu ter uma exigência que os corpos carregados, que as cargas fontes, ou carga teste, que os corpos carregados sejam o quê? Pontuais. Então, na aula que vem, eu vou partir daquilo ali, vou usar e abusar do princípio da superposição para chegar numa lei que me permita calcular aquela coisa não para corpo pontual. Tá certo? Mas para corpos de tamanhos quaisquer. Quem já viu esse somatório já deve estar imaginando onde é que eu vou chegar, né? Eu vou chegar em integrais. Tudo bem? Por
Portanto, por hoje é só. Conteúdo para atividade. Você assistiu alguma das aulas? Ou... Tá, não deixe de assistir a aula 1 e a aula 2. Toda quarta-feira, à tarde, 3 horas nós marcamos. Eu reservei o laboratório de computação das 3 às 6. Então, toda quarta-feira, vocês vão ter atividades, fazer exercícios de marcar X, exercícios teóricos relativos à aula da semana anterior. Tá? Isso vale 3 pontos na média. Você vem aqui, você vai lá para o computador, pode consultar o que você quiser, pode trazer livro, pode até me consultar, perguntar, precisar de ajuda, tá bom? 10 a 20 exercícios, vão ter 3 horinhas. Acabou, quer ficar para tirar dúvida, eu estou deixando esse horário para tirar dúvida de vocês. Certinho? Então, até quarta.